Morreu ontem em Leeds, na Inglaterra, aos 91 anos, o criador da expressão modernidade líquida, o sociólogo e filósofo pensador polonês Zygmunt Bauman. Vamos aqui a nossa bancada acadêmica com a professora Ellen Braun. Se um aluno teu, Ellen, perguntasse para você em aula, por que é preciso conhecer, ter contato com a obra desse sujeito, o que você responderia para ele? Professora, tem que ler para a prova ou não, né? Tem que ler para a prova. Por que você tem que ler para a prova, Bauman? Tem alguns motivos, eu vou selecionar um que eu acho que combina melhor com o público do Morning e o meu momento Paula Carvalho aqui, que tem a ver também com o novo texto que está lá no meu blog, por isso que eu escolhi esse motivo. Mas assim, você falou que ele é o criador do conceito de modernidade líquida, ele é o criador do conceito de liquidez. O que é isso? Ele vem fazendo críticas. A gente teve um período que é um período de modernidade no mundo, a gente está falando ali de revolução industrial, o mundo muda, né? Ele está falando, não, aqui a gente já está vivendo um outro momento, é depois dessa modernidade. É esse mundo que é líquido, que é fluido, né? De relações que são muito rápidas, que são muito fugazes, que estão acontecendo. O que é isso, né? Eu tenho 3 mil amigos no Facebook, eu tenho redes sociais, eu tenho conexões muito ligeiras, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo isso, né? Ele pensa o tempo professor, todo. Então é uma visão crítica do mundo atual. Ele faz uma visão crítica de tudo isso. E até ele morrer aos 91 anos em Leeds, ele estava sempre pensando coisas muito atuais. Tanto que o último livro dele, ele está pensando nas questões da migração e o quanto isso causa pânico no mundo moderno. Então ele está sempre conversando com coisas que a gente está conversando nos dias de hoje, né? O Bauman está sempre conversando com essas coisas. Eu quero falar um pouquinho da trajetória dele. Ele é um judeu que nasceu numa família, judeu polonês, nasceu numa família que não era praticante do judaísmo, né? Teve que ir embora, acabou indo para a União Soviética, né, com a família, se alistou, chegou a se alistar e lutar junto com o Exército Vermelho, mas depois começou a virar um crítico do regime e teve que fugir da União Soviética, foi para Israel com a mulher. Quando chegaram em Israel, disseram também não se adaptaram. Por quê? A mulher dele disse, olha, porque a gente fugiu de um nacionalismo e não queria... Nós éramos vítimas de um nacionalismo, não queríamos ser autores de outros. Então, ele é uma pessoa que na trajetória dele passou muito por esses regimes totalitaristas e era um crítico disso também. Uma crítica ao Bauman, que é pertinente, a gente tem que falar disso, que talvez o que ele fala seja em demasia fácil e muitas vezes até não tão consistente, assim, mas era uma coisa que ele defendia. Dele, né? A intenção dele era, peraí um pouquinho, por que eu vou ficar aqui falando somente com meus pares acadêmicos? Eu quero falar com o cidadão comum, eu quero falar com o Edgar, com o ouvinte do Morning Show, eu quero falar com as pessoas normais e quero que elas entendam o que eu tô pensando. E realmente dá pra entender. Porque de que adianta eu ficar aqui produzindo um conhecimento nos muros acadêmicos se ninguém vai entender o que eu tô produzindo? Então, ele é essa pessoa. E aí, há 5 anos, ele esteve no Brasil, no evento Fronteiras do Pensamento, que é produzido pelo Fernando Schiller, que já veio aqui no Morning. E ele tem um vídeo bem curtinho, que eu acho interessantíssimo, e aí ele problematiza o seguinte. Eu tirei um trechinho desse vídeo. Olha o que ele fala sobre amizades na rede social. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. Que amigo é esse, né? Viciado em Facebook veio me confidenciar, na verdade ele veio se gabar pra mim, que ele fez 500 amigos num único dia no Facebook. E aí minha resposta pra ele foi, mas eu tenho 86 anos de idade e eu não tenho 500 amigos na vida. Agora, o matuto tecnológico Edgar está aí rindo e dizendo, é isso, é olho no olho, ele tá comigo. Não, eu vou dar o restante do vídeo. Não, mas sabe o que eu acho interessante? E bom, aí eu espero que a gente suscite no ouvinte ir buscar material e ouvir mais a respeito do que teoriza, né? Do que define o Bauman desses tempos atuais, né? Ele fala assim, bom,
certamente o conceito de amigo que esse sujeito tem, aí esse sujeito do Facebook... Não é o mesmo que o meu. Não é o mesmo que eu tenho. Então, é isso que eu queria dar continuidade. Ele tá falando aí o seguinte, esse conceito de amizade, de redes sociais, não é o mesmo conceito de amizade que o meu. Network é uma coisa diferente de laços, de vínculos que a gente forma. Eu nasci num conceito que a gente falava de comunidade. O que é comunidade? É uma coisa que vem antes de mim. Eu já nasci na comunidade, ela já existia antes de mim. Network é uma coisa que eu crio, ela surge a partir de mim. E que ela vem de duas coisas fantásticas. Conectar e desconectar. Mais fantástico ainda, desconectar. Por quê? Porque eu não preciso dar desculpa, eu não preciso, não vai ser um trauma, eu não vou ter que olhar no olho, eu não vou ter que dizer, olha, Ed, desculpa, mas eu não quero mais falar com você, porque isso cria trauma, às vezes eu tenho que mentir, às vezes eu tenho que... E ele disse, o mundo líquido é isso. A grande fantasia e o fascínio é o desconectar do mundo líquido. E ele é crítico a isso, né? Mas ele também não é aquele velhinho ranzinza que diz, que saco, agora a gente só tem que viver nesse mundo, que ninguém mais faz conexão. Ele é um crítico, mas que encara... Eu acho que é legal, eu li Amor Líquido, né? E o que eu achei legal é que ele trata das coisas como são e faz a gente pensar um pouco sobre esse default que a gente tá. De responder as coisas, de esperar que se respondam por mensagem e não se encontrar e não se conectar de verdade com as pessoas e ficar só nos meios digitais. E então, aí, isso é muito legal. Pra dar uma inquietada no nosso ouvinte do Morning, que eu acho que é o bacana e eu acho que é o que o Bauman gostaria, talvez, de deixar aí, eu vou deixar um pensamento dele, que ele problematiza aí nesse trecho, que é o seguinte. Ele diz assim, olha, laços humanos são uma bênção e uma maldição. É uma bênção porque é muito gostoso você realmente se conectar com alguém, fazer uma coisa por uma pessoa de forma genuína, sem esperar retorno, tá envolvido. Por outro lado, é uma maldição, porque numa vez que eu entro num laço humano, eu tô esperando aquilo que eu vou estar ali pro resto da vida. E se uma coisa melhor surgir... eu não vou poder pegar essa coisa melhor, porque eu me comprometi com aquilo. E a felicidade, ela exige duas coisas que são ambivalentes, que é segurança e liberdade, né? E ninguém tem a fórmula para eu conciliar essa segurança e liberdade. Então eu quero as duas coisas, mas... cada vez que eu tenho um pouco mais de liberdade, eu abro um pouco a mão da minha segurança. Quando eu tenho mais segurança, eu abro um pouco a mão da minha liberdade. E ele vai trabalhando com isso, esses conceitos que nos angustiam tanto nos dias de hoje. Então, se você quer conhecer a obra do Bauman, aí é um bom... eu acho que é uma boa justificativa trabalhar com essa inquietude. Aí eu fui conversar com a doutora em ciência política, a jornalista Daisy Ciocari, e acho que ela traduz um pouquinho, assim, ele pensando quem somos nós hoje. Ele falava muito em sociedade líquida, que é um termo que ele utilizava para tratar justamente essa fluidez das relações. O que ele queria dizer com isso? Que, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, durante o século XX, a nossa sociedade não pensa a longo prazo, não consegue traduzir os desejos de um projeto de longa duração e de um trabalho duradouro. O Bauman traz uma afirmação que eu acho que é fundamental e serve como um ponto de reflexão, ainda mais para essa nova geração, que é, hoje em dia, ninguém mas sim está. Com tudo de bom e de ruim que isso tem, nós não somos, estamos.